Olá, canal Old Way, Carlos Borges aqui para leituras e resenhas do nosso módulo, do nosso canal, a Igreja e o Estado, funções diferentes de D.M. Lloyd Jones, e sigamos esse segundo vídeo, continuando a leitura. Sempre há também o perigo do antinomianismo, e da seguinte maneira: acabamos de ler o que o nosso Senhor Jesus Cristo se deu por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Portanto, dizemos, somos salvos, estamos seguros. Se Ele fez isso por nós, nunca nos abandonará. Mas neste ponto somos propensos a dizer a nós mesmos: bem, não importa muito, portanto, o que eu faço. Se a minha salvação final é certa e garantida, posso viver como eu quiser. Isso é antinomianismo. Alguns dos primeiros cristãos caíram nessa armadilha. Os cristãos estão sempre sujeitos a cair nela. É o perigo particular que correm os homens e as mulheres que têm um melhor entendimento da verdade. Para um homem que crê na justificação pelas obras, nunca há o perigo do antinomianismo. Esse perigo é peculiar ao homem que entende a doutrina e se interessa por ela, e que vê especialmente esse aspecto de sermos escolhidos e eleitos da nossa segurança. E da nossa salvação final. O diabo o tenta segundo os termos do antinomianismo. O apóstolo sabe disso, pelo que, tendo dado o elemento positivo, diz mas, e começa a dar pormenores em termos negativos. Eis uma quarta razão: precisamos lembrar-nos sempre de que o cristianismo e a nossa profissão de fé cristã é algo que visa manifestar-se em cada detalhe da nossa vida. O cristianismo não é algo para ser desfrutado somente em algum lugar de culto, ou quando lemos a seu respeito na Bíblia ou noutros livros. Deve mostrar-se nos detalhes mais comuns da vida, em tudo que fazemos. É por isso que Paulo outra vez entra em detalhes e até menciona a nossa conversação comum, pois ele sabia perfeitamente bem que é muito possível ouvir uma exposição da verdade numa reunião de igreja e depois sair e imediatamente começar a conversar de maneira frívola e leviana, talvez até pior. Assim, ele nos diz que não façamos isso, e nos mostra que é uma compreensão muito pobre da verdade cristã, a que só funciona quando estamos ouvindo a verdade e não se manifesta e não se revela em toda parte. Sempre, onde quer que estivermos, seja na companhia de quem for e seja o que for o que acaso estejamos fazendo, o cristianismo deve mostrar-se em todos os aspectos da nossa vida. Gostaria de dar-lhes ainda esta razão final. É preciso que nos lembremos sempre de que a vida cristã é o combate da fé. O apóstolo está muito preocupado com isso. No último capítulo da epístola, somos exortados a revestir-nos de toda a armadura de Deus. Nós, povo cristão, por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não devemos considerar a vida cristã como algo que se recebe numa grande experiência e que depois os problemas e as tentações nunca mais tornam a acontecer, pois o crente é absolutamente perfeito. Nada disso. É o combate da fé e necessitamos de toda a armadura de Deus. Temos de vigiar e orar. Temos de compreender que estamos cercados de inimigos e perseguidores visíveis e invisíveis, alguns deles dentro de nós, e durante todos os dias nós temos que estar alerta.
E o apóstolo ilustra o seu argumento tomando estas coisas particulares que são perigosas para a alma e mostrando-nos negativamente a sua total incompatibilidade com a vida e profissão de fé cristã. Esta é, pois, a primeira reação geral que se tem ao mais do apóstolo e ao fato dele recorrer ao uso de negativas. Não estou mais no Monte da Transfiguração, porém estou com os olhos postos no rapaz lunático. Desci às monótonas planuras da vida, voltei à dura realidade da vida e do viver e gostaria de poder ficar lá em cima, mas não posso. Essa experiência me aguarda na glória. Primeiro tenho que viver neste mundo, tenho que ir avante com discernimento e fé. Também não se pode deixar de notar o método que o apóstolo emprega para lidar com estas questões morais. Como invariavelmente é o seu costume, ele trata destes problemas de prostituição ou fornicação, impureza, avareza, torpezas, parvoíces, chocarrices e todos os demais inteiramente em termos da sua doutrina cristã. Notem as expressões que ele usa, como convém a santos, que não convém, com as quais ele quer dizer que essas coisas mais não são convenientes, não se ajustam, não são pertinentes aos crentes em Cristo. E então, especificamente, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E é por causa desse reino, não dos reinos da terra, que Paulo se preocupa com essas coisas. Seu interesse é doutrinário, santos, convenientes, pertinentes reinos de Cristo e de Deus. Noutras palavras, vocês jamais encontrarão no Novo Testamento nenhum apelo para que as pessoas sejam morais, firmado nas bases que nos são conhecidas. Talvez quando você deixou o lar pela primeira vez, você tenha prometido a seu pai e a sua mãe que não faria certas coisas. Logo você começa a vacilar e vem o moralista e lhe diz: não quebre a sua promessa, lembre-se do que você prometeu aos seus pais. No entanto, vocês nunca verão esse tipo de apelo na Bíblia. Isso pertence ao mundo, não faz parte do cristianismo. A exortação do apóstolo é: porque somos santos, porque estamos no reino de Cristo e de Deus, por causa das coisas que são convenientes nessa esfera. O Novo Testamento se interessa pela moralidade, não por causa da honra da escola, ou por causa da honra dos pais, ou pelo bem da humanidade, nem um pouco. Santos, cidadãos do reino de Cristo e de Deus. E também não se interessa pela moralidade em si, não se interessa pela moralidade como uma ideia, não está interessado nos pecados em si, e porque são maus, e por causa das suas más consequências e dos seus nefandos resultados. Absolutamente não. Não se vê nada sobre eles nesses aspectos. Paulo se concentra na incompatibilidade do pecado com quem somos e com o que somos. As suas palavras se aplicam unicamente aos cristãos e a mais ninguém. Se não entendermos esses princípios, estaremos interpretando mal as Escrituras. Sejamos intensamente práticos. Notem que o apóstolo não estuda em detalhe esses pecados para então denunciá-los. Ele não os analisa, não os expõe e não apresenta estatísticas para provar que as pessoas se dão bem à bebida ou que dão aso a vários tipos de pecado, sofrem as consequências. Aqui, dizem certos reformadores modernos, estão os resultados e aqui estão as estatísticas. Coloco o assunto desta maneira pela seguinte razão: há muitas sociedades no mundo atual que estão ocupadas com a situação moral e elas sempre se expressam em termos de estatísticas.
Dizem elas: ora, vejam aqui, gastam-se tanto com bebida e tabaco todos os anos, e todavia o povo se queixa de que pouco se gasta com o Serviço Nacional de Saúde, e assim por diante. Ou elas veem a questão do ponto de vista das doenças contraídas pelas pessoas culpadas dessas coisas. Vejam as consequências, tudo perfeitamente verdadeiro, mas o apóstolo não faz nada disso. Simplesmente não se vê isso aqui, tampouco se vê em qualquer outro lugar da Bíblia. Ele não se limita a simplesmente denunciar e malhar essas coisas em si mesmas. Estou chamando a atenção para essas coisas porque me parece urgentemente importante que tenhamos as nossas mentes claras quanto à relação da igreja cristã com os problemas morais e com as organizações moralistas do mundo. Há, como digo, órgãos que lutam pela moralidade. Recentemente recebi uma carta de um alto dignatário da igreja convidando-me para ir a uma reunião do Conselho pela Moralidade, The Morality Council, para anunciá-la e assim por diante. Creio que devo dizer aos meus amigos, porque, como ministro do Evangelho, sou cauteloso com tais coisas. Não tenho um domingo de temperança, depois um domingo de moralidade e todos esses vários outros domingos. E por que não tomo parte nessas organizações e atividades? Vocês sabem dos conselhos moralistas, das sociedades pró-temperança e das várias outras sociedades que cuidam deste ou daquele interesse. Todos eles estão empenhados em melhorar a situação moral. E, na verdade, devemos preocupar-nos com a situação moral. Entretanto, para mim, é muito urgente que saibamos claramente como preocupar-nos e que papel devemos desempenhar nisso tudo. Muito recentemente foi realizada uma importante série de reuniões. As reuniões da Associação dos Magistrados foram realizadas em Londres. E várias pessoas discutiram. E nos relatórios dessas reuniões eu notei um marcante elemento de confusão. Vejam, por exemplo, as declarações sobre a delinquência juvenil feitas por um eminente estadista que, segundo me disseram, é um cristão autêntico. E veremos isso no próximo e último vídeo da série da leitura do livro A Igreja e o Estado, Funções Diferentes, de D.M. Lloyd Jones, Carlos Borges, Old Waycast, na antiga estrada, a moda antiga.